Marcos Tavares aqui de novo. Eu vou responder hoje uma dúvida do Paulo, de São Manuel, interior de São Paulo, tá? Como eu faço para fazer a transição de fotógrafo hobbyista para fotógrafo profissional, né? Qual é o processo que eu devo seguir para isso? Então preparei aqui uma colinha, escrevi bastante conteúdo aqui para eu não me perder, lógico, para ir falando aqui as respostas aí para o Paulo. Então a primeira coisa, vamos definir o que é profissional, tá? Segundo o Google, profissional é aquele que é remunerado pelo trabalho, comprometido com o resultado, conforme o contratado, expert, especialista. Então você tem que atender essas três definições aqui. Você tem que ser remunerado por aquilo que você faz. E isso já caracterizaria você como profissional. Porém, do ponto de vista conceitual, o que o torna um bom profissional é aquele seu compromisso com o resultado, com aquilo que foi contratado pelo seu cliente. Então, a partir do momento que o seu cliente te paga para realizar X, você vai lá e entrega X para ele. E isso é o suficiente para que você seja considerado um bom profissional. Em geral, eu até recomendaria o seguinte, que você exceda as expectativas. Então você foi contratado para entregar X e você entregue X vezes 2, o dobro daquilo que foi contratado, desde que isso não te traga prejuízos e, lógico, pensando que isso também vai te trazer recompensa, né? Porque o cliente com certeza vai reconhecer ali o seu esforço, vai reconhecer aquilo que você entregou a mais e vai fazer indicações, isso vai te trazer mais negócios, mas isso eu falo mais tarde. E a parte técnica, né? É aquele que é o especialista, o expert no assunto. Normalmente a gente vai pensar que o cara é o faixa preta, né? Como se fosse uma arte marcial, o cara é faixa preta ali daquela arte marcial, ele entende o que ele está fazendo. A gente sabe que na realidade não é verdade isso, né? Então tem todos os casos que você pode imaginar. Tem fotógrafos sendo remunerados, ou seja, considerados profissionais, que não são experts. E tem também o contrário, tem aqueles caras que são experts e que não estão trabalhando simplesmente porque tem uma outra profissão ou que fazem isso só por prazer, tá? Coloca aí na sua cabeça que você precisa ser um bom profissional e você tem que atender essas três definições aqui o melhor possível, beleza? Deixa eu seguir na minha colinha aqui. Então vamos pensar o que você precisa para se tornar profissional. São as suas ferramentas, né? Então vamos falar aí. Câmera, lente, flash, cartões de memória, de preferência uma câmera reserva, lente reserva, cartão de memória reserva, tudo reserva é interessante você ter. Mas se não tiver no começo não tem problema. Um bom computador e os softwares dentro desse computador. E o que eu falo dos softwares? Existem softwares gratuitos para fazer edição, mas você vai sim precisar de um software para fazer a edição. Seja ele pago, seja gratuito, você vai precisar. Se você quiser testar um software que meio que tenta imitar ou tenta dar recursos semelhantes ao Photoshop, ele se chama GIMP, G-I-M-P. Eu vou colocar o link aqui abaixo. E você tem os softwares da Adobe, claro, Adobe Lightroom, tem o Adobe Photoshop, que são os softwares que você vai mais utilizar. Eu ainda recomendaria até mais o Lightroom do que o Photoshop para fotógrafo. Mas se for para só editar foto, só para fazer tratamento nas fotos, o Lightroom é indicado, é mais produtivo e, na minha opinião, é melhor. Se você precisa fazer edição avançada, contorno, alterar as formas, né, alterar o formato das coisas, e dá para fazer com Photoshop, com Lightroom não vai dar. E ainda em relação às ferramentas, né, vamos pensar aqui na parte básica, né? Máquina, lente e flash. Você tem que saber operar essa sua ferramenta. Eu poderia falar para você aqui, olha, leia os manuais. É interessante sim ler os manuais, só que se você não souber do que o manual está falando, por exemplo, quando você vê lá que a configuração AV numa câmera Canon prioridade da abertura, e você não sabe nem o que é abertura, então aí não adianta muito, né? Não tem muito sentido. Então eu separei aqui uma lista de meios que você teria para aprender. Um deles seria lendo os manuais, né? Só que, como eu disse, não adianta, porque você não vai saber se você não domina ainda os conceitos de fotografia. Você pode aprender também na marra, pulsando e tal. Funciona? Pode funcionar. Para algumas pessoas pode funcionar, para outras não vai funcionar nunca. Então, como você não tem como saber se você vai conseguir ou não vai, eu te diria que fuçar, ficar tentando, tentativa e erro, aponta aqui, faz ali e tal, isso está descartado, tá? Em geral, o resultado dessas pessoas não vai ser o melhor possível, o resultado de fotografia dela não vai ser o melhor possível, porque se ela aprende fuçando, ela não entende muito bem o que ela está fazendo. Para entender, aí dependeria realmente de ter a pessoa ter um perfil específico, que ela tenha facilidade de aprender sozinha, que ela tenha facilidade de entender ou de perceber aquilo que ela está
fazendo em relação ao resultado que ela está tendo, e aí ela criar uma associação no cérebro dela e dessa forma ela entender melhor o que ela está fazendo e conseguir realmente se tornar um bom profissional só fuçando, tá? Só tentando e fuçando. A segunda maneira que eu separei aqui seria participando de treinamento. Dessa forma, com treinamentos, o conhecimento ele seria registrado no seu cérebro de forma sequencial e com uma certa lógica, né? De acordo com o treinamento que você está fazendo, curso, etc. Você vai ser apresentado aos conceitos numa sequência lógica, garantindo que isso te ajude a registrar e acumular o conhecimento no cérebro. Então eu recomendo realmente você participar de treinamentos. O outro jeito seria assistindo vídeos na internet, pesquisando, blogs, enfim. Eu tenho material, eu vou postar muito mais material ainda, mas o grande problema desse tipo de aprendizado é que você vai pescar as informações não na sequência correta. Você vai pescar as informações na sequência em que você sentiu a necessidade de usar e de repente existe um pré-requisito, um pré-conhecimento que você deveria ter para entender aquilo ali e não dá para a pessoa que está postando aquele conteúdo cobrir completamente. Num treinamento, por exemplo, o treinador, o professor, o instrutor, ele tem a obrigação de criar um programa de treinamento aonde esse conteúdo ele seja apresentado de uma forma lógica, sequencial e que vá trazer ao aluno uma maneira de aprendizado que fique fixa na cabeça do aluno e que ele consiga utilizar isso depois. Mas está aí, tem material à vontade, você pode pesquisar, enfim, fazer todo o seu aprendizado lá, tá? O que importa, na verdade, é o resultado que você vai conseguir. Então, muita gente coloca essa questão das ferramentas de trabalho, máquina, lente, flash, etc, etc. Na verdade, primeiro passo mesmo é você entender o que você deseja, qual é o resultado que você pretende, para depois você eleger a ferramenta adequada para aquilo ali. Ah, mas uma hora eu tenho que começar. Sim, uma hora você tem que começar, e para você começar você precisa ter as ferramentas básicas, que são essas que eu falei. O que eu queria demonstrar é que as ferramentas elas importam sim, mas não são as coisas mais importantes. O mais importante é você conhecer o resultado que você quer produzir, a área de trabalho que você pretende atuar como profissional, e daí sim você escolher e começar a perceber a necessidade que você tem para cada uma daquelas ferramentas. Beleza. Uma hora que você, então, tem as ferramentas básicas, você já colocou na sua cabeça, o profissional tem que ser assim, eu tenho que agir desse jeito, etc e tal. O próximo passo seria a definição do seu negócio. O que eu quero fazer? Quais tipos de fotografia eu queria fazer e principalmente quem seria meu cliente. Quando você define, eu vou trabalhar com um determinado tipo de cliente, você consegue imaginar? Então fala assim, eu gosto de fazer foto de paisagem. Necessariamente o seu nicho, ele não é o cliente comum de um mesmo cara que trabalha com foto lifestyle, por exemplo, ou um cara que trabalha com fotografia de casamento, ou fotografia de gestante, enfim, esse tipo de fotografia. Então isso precisa ficar muito claro. Quando você define esse seu nicho, você tem que já enxergar quem vai ser o seu cliente. E se você pretende viver disso e você perceber que esse seu nicho, mesmo que você não tenha muita noção, né? Mas no seu entendimento ele não tem uma possibilidade de ter muita gente querendo comprar, e aí você tenta enxergar exemplos, né? Tenta enxergar outro fotógrafo que esteja fazendo a mesma coisa que você gostaria de fazer. Não é porque não tem ninguém fazendo que é bom, de repente não tem ninguém fazendo porque é ruim. Porque não é um bom negócio. Tenta enxergar essa viabilidade do negócio. Quando você vai fazer fotografia, você tem que enxergar quem é o seu cliente, tá? Se você quer viver disso. É claro, eu vou fazer por hobby, eu vou se vender uma foto ou outra de vez em quando, um quadro, uma coisa assim. Você pode até fazer por hobby, você pode fazer sem muito compromisso com essa questão do negócio. Mas se você pretende transformar isso em profissão e você quer realmente viver disso, você tem que prestar atenção nessa viabilidade quando você está iniciando. Então, muitas vezes você não vai ter uma noção, não vai enxergar muito bem isso no início, mas é importante que você tenha, pelo menos, a preocupação com isso. Talvez você mude no decorrer, talvez você perceba, não estou indo bem com isso, eu preciso mudar para aquilo. Não tem nada de errado com isso. É até um pouco comum você ir percebendo e ir navegando mais para aquele lado que você está indo melhor e você segue ali feliz e contente. Além disso, você tem que enxergar a questão dos custos, né? Então, determinados tipos de negócio têm custo maior. Se eu vou abrir um estúdio grande com aqueles enfeites para fazer ensaio de criança, com todo um monte de cenário e tal, esse tipo de equipamento custa caro, tá? Os cenários têm um custo alto, você precisa de um espaço físico grande, você precisa de equipamentos de iluminação e você precisa ter uma estrutura de loja para que você possa atender as pessoas. Então esses custos extras,
que eu dei só um exemplo aqui, tem vários outros exemplos, você tem que ter em mente. Então, por exemplo, terei ponto comercial ou não? Eu vou vender só os serviços de fotografia ou eu vou vender também produtos? Então eu vou vender álbum, uma camiseta, eu vou vender almofada. Tudo isso vai interferir no tipo de equipamento que você vai ter ou o tipo de empresas terceirizadas que você vai ter que ter contrato ou contatos para conseguir entregar os seus produtos, tá? Então tudo isso envolve custo e envolve a sua estratégia também de negócio, beleza? Quais os custos burocráticos e de infra, né? De infraestrutura? Eu vou abrir empresa, eu vou precisar ter funcionário para atender telefone, eu preciso ter quantas linhas telefônicas, qual é o tipo de imposto que eu vou pagar, é nota fiscal, é empresa individual ou é empresa de lucro presumido, empresa optante do Simples, enfim, o contador vai te auxiliar nisso, mas saiba que quanto mais complexo, maior o custo. E aí, a partir do momento que você definiu tudo isso, tem que ter um produto para vender, correto? Então, se eu vou na feira livre, eu quero comprar bananas, eu tenho que ver a banana, tenho que ver se me agrada, olho a banana, olho na outra barraca, nessa barraca tá ruim a banana, naquela ali a banana tá legal, vou comprar a banana ali, porque a banana tá bonita, a banana tá amarelinha, não tá com pintinha preta, etc e tal. Um exemplo banal aqui, mas quando você compra alguma coisa, você tem que ver. Então, quando você pretende vender fotografia, que fotografia você está vendendo? Ah, eu estou vendendo fotografia de casamento. Me mostra suas fotografias de casamento. Poxa, Marcos, mas aí, então beleza, eu quero vender fotografia de casamento, eu nunca trabalhei em casamento, esse vídeo é para quem está começando, concorda? Como que eu faço? Dá um jeito. Você tem que fazer fotografia de casamento de graça. Vai trabalhar de graça. É o único jeito que você tem, não tem outro jeito. Quando eu comecei a fotografar, eu até comecei fora da ordem, assim, eu comecei fotografando fotos de estúdio. Mas quem eu fotografava? Eu fotografava meus filhos. Eu tenho 3 filhos, tá? Então comprei equipamento de estúdio, um equipamento barato. Posso até fazer um vídeo, deixa aí nos comentários se você quiser que eu faça um vídeo a respeito de equipamento de estúdio barato, como improvisar, enfim, eu tenho bastante conhecimento nisso porque eu fiz muito isso. E aí comecei a fazer fotos de aniversário, comecei a me interessar e falei, poxa, eu acho que eu posso abrir mais o meu mercado. Aniversário infantil, tem muita festa, tem alguns buffets que a gente observa, tem festa todo dia, né? Tem alguns que não são todo dia, mas todos os finais de semana tem festa, uma festa de dia e uma festa de noite. Então tem muita gente fazendo aniversário, tem muito serviço para fotógrafo, isso que eu imaginei. E aí eu comecei a fazer fotos da minha família, do pessoal da minha família, e falava assim, olha, posso fazer as fotos do teu aniversário? O pessoal, tá, legal, eu já sabia que eu gostava de fotografia, o pessoal já me conhece e tal. Tá bom, vai lá, pode fazer. E aí eu ia lá e fazia as fotos. Então assim, fiz o primeiro aniversário e falei, poxa, eu preciso de um flash. Aí vai lá, compra um flash. E eu fui percebendo, né, e fui evoluindo nisso. Então você pode fazer a mesma coisa. E assim vai, tá? Não vou entrar mais em detalhes aqui, que o vídeo já tá ficando longo. Você tem que começar a produzir conteúdo insanamente e postar esse conteúdo para que o teu público-alvo veja esse conteúdo. E aí, quando a gente fala de público-alvo, pensa aí, aonde o teu público-alvo procuraria o teu trabalho? Da onde ele tiraria a ideia de te contratar? Então, concentra aí no seu público-alvo. Que tipo de fotografia que o seu cliente gosta? Você acha que ele gostaria de fotografias mais artísticas, menos artísticas? Qual o tipo de fotografia, o estilo de fotografia que o seu cliente gosta? E aí eu já deixo aqui a provocação. Você buscou referência? Você já identificou qual é o tipo de fotografia que você gostaria de fazer, que você acha que o teu cliente ia gostar e que você também gosta de fazer? Então isso é uma lição de casa muito importante, você tem que buscar referência daquilo que você quer fazer. Em relação ao público, vamos falar o seguinte, considera aí que a minoria do público, imagina toda a população aí da sua região, a grande minoria vai estar procurando por um fotógrafo naquele momento em que você precisa conseguir o teu cliente. Nessa minoria, você tem que considerar também que vai existir uma grande concorrência, porque o cara que está procurando vários. Aquele que aparecer melhor na frente dela, enfim, ou indicação, sei lá, aquele ali, em teoria, vai ter uma chance maior de conseguir pegar o serviço. Você que é um cara iniciante, que não tem referência, que não teve indicação, de repente vai ficar mais difícil nesse caso, né? Aonde é que você tem que mirar? Você tem que mirar no resto do público. Naquele público que não sabe que está precisando de fotografia. De repente ele de fato não está. Só que a partir do momento que você joga na cara dele uma propaganda, um anúncio, e eu já vou falar em seguida aqui, um anúncio ali que traga nele, que instigue nele o desejo de ter o resultado que aquela fotografia traz, não é a fotografia em si, mas sim o resultado que a fotografia vai trazer para ele. A partir do momento que você joga isso na cara dele, e existem meios de fazer isso, eu já vou falar já já, então você joga na cara daquela mulher, na cara daquele cara,
um anúncio que vai trazer nele, vai instigar nele o desejo de consumir esse serviço, de contratar esse serviço, mas não porque ele quer a fotografia, é porque ele quer o resultado que a fotografia vai trazer para ele. Então imagina o seguinte, ao invés de você vender book masculino, certo? Imagina você fazendo um anúncio, book masculino, uma foto lá de um cara bonito e tal, uma foto bem feita, em estúdio, ou ao ar livre, book masculino. Como é que você acha que isso seria recebido pelo teu potencial cliente? Em geral, isso aí não teria impacto quase nenhum numa pessoa, certo? Num homem. Agora, imagina se você vende o seguinte pro cara, ó. Novos contatos todos os dias. E aquelas gatas do Tinder. Então imagina você vender pro cara, você está vendendo pro cara não a foto, não é a foto que importa. O que importa é que ele vai conseguir aquelas gatas do Tinder. É isso que importa pro cara. Então esse é um exemplo. Outro para masculino, seu upgrade profissional depende da sua imagem. Isso aqui eu tô lendo aqui a minha colinha, tá? Tá aqui a minha colinha, ó. Dá pra ver aí, né? Pronto, o cara tá ali, ele tá pronto para sair do emprego, ele fez uma pós-graduação, fez um curso de expansão, ele se formou no inglês, sei lá. Ele tem alguma característica extra ali, ou ele está muito de saco cheio do emprego dele, e ele está vendo a possibilidade, com as fotos legais, para ele colocar no currículo dele, para ele colocar no LinkedIn, que é uma rede social de profissionais, para ele colocar lá, para ele fazer algumas postagens com aquelas fotos e eventualmente conseguir um novo emprego, um bom emprego que ele está sonhando. Então é um outro exemplo que você está vendendo o resultado, a transformação que ele vai ter, ao invés de vender simplesmente a fotografia, tá? Então, ao invés de você vender simplesmente book gestante, você colocar uma foto de uma barriga bem bonita e você colocar lá, ou de um casal, enfim, e você colocar lá aqueles momentos que você vai querer lembrar. Então, são apelos que você pode utilizar que vão, de fato, vender. Ao invés de vender a foto, propriamente dita, ele vai vender o resultado, tá? E nisso você consegue atacar o resto todo do público, que não sabe que está precisando de fotografia ou não quer fotografia nesse momento, e você vendendo para ele o resultado, e aí tem vários exemplos, tá? Restaurante, enfim, tem negócios que você pode atacar, enfim. Você vendendo para ele o resultado, você consegue atingir esse público que não está ali naquele momento procurando fotografia. E aí você se diferencia da concorrência. Como é que você faz então para aparecer para este público que eu acabei de falar? Na verdade, hoje em dia é muito comum um fotógrafo profissional, um videomaker, tenha lá o seu portfólio postado em redes sociais e que vá alimentando isso. Porém, o que você talvez não saiba é que, por mais que você consiga seguidores, por mais que você lute, você peça indicação, compartilhamento, etc e tal, esse alcance que as suas redes sociais vão ter organicamente, o que é organicamente? Do interesse legítimo daquele cara que é o teu público, né? Por mais que ele vá atrás disso, nem sempre ele vai encontrar o teu conteúdo. E nem sempre aquilo que você postar vai aparecer para as pessoas que te seguem. Estamos aqui em agosto de 2018, né? O grande negócio do Facebook hoje é anúncio. O grande negócio do Google, por exemplo, é anúncio. O Instagram, em breve, também vai viver praticamente só de anúncios e vai começar a cortar o alcance orgânico das coisas. Hoje, no Instagram já é possível fazer anúncios, mas o alcance orgânico do Instagram ainda é bastante interessante. E você, como fotógrafo, tem que enxergar isso e tem que investir. Ah, mas eu não tenho dinheiro, eu não sei o que eu faço, tal. Tem que arrumar algum dinheiro, né? O dinheiro da pizza, um jeitinho aí você tem que dar e tem que colocar dinheiro lá para você fazer os seus anúncios. No Google, por exemplo, você vai lá, cadastra o seu local de atendimento. Se você não tiver um local, cadastra ali um endereço virtual, telefone, etc e tal, e você passa a aparecer no Google. Você tem que ter um site, tá? É importante. Não baseie a sua estratégia todinha no Facebook, por exemplo. Só tem uma página do Facebook e não tem um site. Tenha um site. Se você pagar para o Google, você identificar lá para o Google quais são as palavras-chave que você gostaria que o seu cliente te encontrasse e você der um lance alto, toda vez que o Google mostrar aquele anúncio, o cliente vai lá, vai clicar e o Google vai faturar com isso, provavelmente você começa a aparecer nos primeiros resultados ali, tá? Isso é uma estratégia que eu utilizei muito. Na época que eu comecei a trabalhar, não era o alcance do Facebook não era tão grande quanto hoje, era muito mais comum as pessoas procurarem no Google. E eu acho, sinceramente, que atualmente, as pessoas ainda usam muito o Google para encontrar os produtos e serviços que elas desejam, tá? O Facebook é mais para você atender, para você atingir aquele público que eu falei, que é o público que não está te procurando, que não está precisando agora do teu serviço e você vai atingir ele. O Google é mais direcionado àquele cara que está procurando, porque ele entrou no Google e pesquisou lá, fotógrafo para casamento,
ou fotógrafo de casamento, ou fotógrafo em Carapicuíba, sei lá. Se você pagar para o Google, você com certeza vai conseguir atingir melhor esse tipo de público e você vai também se diferenciar em relação à concorrência. Os outros meios aí, enfim, os tradicionais, outdoor, panfletagem, etc e tal, que eu duvido que funcione, tá? Um outro meio muito importante, e esse é um dos mais importantes, seria você firmar parcerias com empresas do ramo relacionado àquilo que você vende fotografia. Então, vamos dizer aí, fotografia de gestante, você vai lá, faz uma parceria com um obstetra e fala para o cara, olha, cada cliente novo que você me arrumar, que fechar serviço comigo, eu te dou um quadro aqui, uma ampliação, 60 por 40 ou 40 por 60, para você decorar aqui o seu consultório. Outra é você firmar parcerias com o cliente, você transformar o seu cliente num parceiro, também oferecendo recompensas. Tá? Eu vou fazer um vídeo sobre isso, mais detalhes nessa questão da parceria, mas tenha em mente que parceria também seria um meio para você trazer os novos clientes. Então é isso, marcostavaresfoto.com.br. Tchau!